Fala galerinha, tudo bom? Aqui é o Franco com vocês para a gente resolver juntos a questão 63 da FUVEST 2025 na versão V1, fechou? Da primeira fase. Então, antes de mais nada, convido vocês aí para se inscreverem no canal e poderem ir acompanhando os vídeos das resoluções que a gente vai postando. Então, bora lá. Essa questão 63 é uma questão bem legal, porque ela tem um pouco da temática do que a gente acredita que seja a nova FUVEST, né? Do ponto de vista, nova entre aspas, né? Mas esse ano em particular, né, no início do ano, a FUVEST liberou aí um novo conteúdo programático que deve se concretizar aí quando eles liberarem o manual da próxima FUVEST, a FUVEST 2026, e eles comentaram, na parte de química, né, um aumento das questões ou das discussões relacionadas à química ambiental, proteção do meio ambiente. Então, essa é uma temática que deve voltar a aparecer bastante nos próximos anos. Então, bora lá. Ele fala assim: a utilização de matrizes energéticas limpas, tais como aquelas que não aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, é essencial para evitar a escalada das alterações climáticas, causada pela emissão dos gases do efeito estufa. Então, a matriz energética limpa é aquela que vai ter, a princípio, emissão zero, né, de CO2. Isso em inglês o pessoal fala net zero emission, né, emissão líquida, né. Considere uma proposta apresentada na figura a seguir para a produção de uma matriz energética limpa. Então vamos dar uma olhada aqui. Vou até dar um zoom aqui, né? Vamos dar um para gente poder discutir, certo? Ele tem aqui o. Só um instante. Aí, boa. Você tem aqui o CO2 reagindo com hidróxido de sódio, forma carbonato de sódio e água. Então você promoveu aqui um processo que a gente chama de captura do gás carbônico. Na sequência, esse carbonato de sódio reage com gás de hidrogênio, certo? E acaba produzindo metano, né? Que vai ser o nosso combustível. E aí o interessante é que aí depois você forma NaOH, que você pode de fato regenerar, né? Você não vai desperdiçar, você vai usar nessa etapa 1. O que ele diz aqui embaixo? Ele diz assim: ó, capturar o CO2 atmosférico utilizando NaOH para formar carbonato de sódio, beleza? E na segunda etapa, tratar essa solução na presença de um catalisador com H2 oriundo de fontes renováveis para gerar metano, um gás combustível. Beleza, então ele deu um fenômeno que ele captura gás carbônico, faz uns processos e produz gás metano. Beleza. Com base nas informações e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. De novo, esse é um exercício que nessa FUVEST, nas últimas, isso tem aumentado e é uma expectativa para os próximos anos. E você, beleza, o que ele quer que eu faça? Você vai ter que ler alternativa por alternativa e identificando os erros, né, de cada uma delas. Tipo um verdadeiro ou falso. Então vamos ver aqui a alternativa A. O catalisador participa da reação de produção de metano e se decompõe em NaOH. Aqui tem um erro conceitual. Catalisador a gente entende como uma espécie, né, alguma coisa, enfim, que seja, que você adiciona ao processo para que esse processo fique mais rápido, porém sem que o catalisador seja consumido. E aí a palavra decomposição remete à ideia de alteração, de consumo dele e formação de uma nova substância. Então, está incorreto. Um detalhe só, que é o seguinte, não significa que o catalisador é eterno, né? Ao longo da utilização, o catalisador pode perder eficiência. Se for um catalisador, até, por exemplo, um material metálico, por exemplo. Aí você vai ter que promover a troca do catalisador, mas não é que ele reage efetivamente e é consumido. Bom, vamos para B de bola. A combustão do metano não emite CO2, motivo pelo qual a proposta se configura como matriz energética limpa. Aqui tem claramente um equívoco, né? Quando a gente pensa em gás metano sofrendo um processo de combustão, ele libera gás carbônico, fechou? E água. Aqui vale a gente. Então, aqui está o erro, né? Então, ele emite CO2 sim, mas por que então essa proposta que ele está dando aqui nesse diagrama é considerar uma matriz energética limpa? A lógica qual que é? Não é que o CO2 ele não vai ser emitido no geral. Lembra, logo no começo do vídeo, a gente falou de emissão líquida zero, ou seja, net zero emission. Então, qual que é a proposta dessas tecnologias limpas? Não é que você vai deixar, tem outras alternativas, mas nesse caso em particular, não é que você não vai emitir CO2 durante a queima do metano. Não. É que esse CO2 emitido durante a queima do metano foi compensado
numa etapa, aqui no caso anterior, que você capturou o gás carbônico da atmosfera. Então, olhando um pouco o processo, o que ele fez aqui? Ele pegou, numa primeira etapa, o CO2 mais NaOH, certo? Isso deu origem ao carbonato de sódio mais água, certo? E numa segunda etapa, ele utilizou o carbonato de sódio mais H2, certo? Para dar origem ao metano mais NaOH mais água. Se a gente somar essas duas equações do processo, a gente vai chegar em, vamos lá, o que eu posso cortar aqui? Podemos cortar o Na2CO3, que é o nosso intermediário, podemos cortar o NaOH também, fechou? E meio que só isso, né? Então bora. Então fica assim, o CO2 mais 4H2 dá origem a metano mais duas águas, beleza? E aí o que vem assim, por que esse processo como um todo, né? Não é só a captura e depois a utilização do metano para gerar energia. Porque, de fato, né, o CO2 que foi gerado aqui, né, durante a queima do metano, ele havia sido absorvido, capturado numa etapa anterior. Tudo bem? Então, bora continuar lendo. Daí está o erro, não só o erro da B, mas uma discussão sobre como é que essa proposta contribui para uma matriz energética limpa. Vamos para C. C. A proposta não representa uma matriz energética limpa, aí já tem um erro com base no que a gente conversou, pois a combustão completa de um mol de CH4 emite mais CO2 do que é utilizado para a sua síntese. Aqui que é importante, né? Você vê que a própria alternativa vai te direcionando para o que você tem que discutir. O fato de você chegar na equação global é o que ele está colocando aqui. Ele está falando, olha, síntese do metano, relacionar com. Então, se eu tenho a síntese do metano e o meu CO2 está na primeira etapa, isso já é uma dica de exercício de você vai precisar achar a equação global, ok? Se você não conseguiu perceber isso pela B, claramente na C ele vai te levando por esse caminho. Claramente não, não. Ele tenta te levar por esse caminho. E aqui que é importante entender é que, não, né? Eu uso 1 mol de CO2 para produzir 1 mol de metano. E na queima, 1 mol de metano produz também 1 mol de CO2. Então as quantidades são iguais. Por isso que a emissão líquida é zero. Vamos para D. A retirada do CO2 da atmosfera seria maior se a proposta de usar uma matriz energética limpa se resumisse unicamente em utilizar H2 como combustível. Então, aqui, qual que é o ponto todo, né? No geral, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando você pensa em usar H2 como combustível, estou pensando nesse processo. A H2 reage com oxigênio, certo? E forma água, ok? É, nesse processo, em nenhum momento, quando você pensa exclusivamente na queima, né, do H2 ou na utilização do H2 como combustível, você não tem emissão de CO2. Então você não contribui nem para gerar, mas também não contribui para capturar H2, CO2, fechou? Então, o D meio que vai muito para uma linha bem fora, né? E letra E, por exclusão é nossa resposta, né? Mas vamos dar uma olhada do que se trata, né? Em relação ao ciclo do carbono, a proposta é semelhante ao uso de etanol como combustível veicular. Muito interessante esse teste, essa é de fato a resposta correta. E por quê? Quando você pensa no uso de etanol como combustível, vamos baixar aqui. De fato, o, o etanol, que é C2H5OH, quando eles têm, quando você tem a queima dele para utilização como combustível, você vai sim, né, produzir gás carbônico. Então, por que ele é considerado uma matriz energética limpa? Por quê? Porque da onde que veio, né, o etanol? O etanol veio da cana, certo? Da cana de açúcar. E da onde que veio a matéria orgânica necessária para a produção para esse ser vivo vegetal se desenvolver? Do processo de fotossíntese. E o processo de fotossíntese ele envolve o quê? A absorção de CO2 da atmosfera. Então a discussão toda é que assim, no processo, de onde que vem o carbono
presente na glicose, que vai dar origem lá ao açúcar, que vai eventualmente dar origem ao etanol. Vem lá atrás do processo de fotossíntese da absorção do CO2. Então, apesar da queima, né, que é essa equação aqui de baixo, do etanol dar origem a gás carbônico, né, esse gás carbônico ele vai eventualmente, né, ser capturado, ser absorvido no processo de fotossíntese durante aí o ciclo de vida do vegetal. Fechou? Então daí é essa similaridade entre o processo proposto, né, captura CO2 e depois reemite na queima do metano em relação ao etanol como combustível veicular. Beleza, gente? Uma questão muito legal, né? Envolve vários conceitos, né? Dá para você chegar por exclusão um pouco, né? Mas você vai ter que ter uma discussão bastante boa aí sobre emissão zero, equações globais, enfim. Beleza, gente? Então, se você gostou, curte, compartilha aí. Se quiser que a gente resolva algum exercício que a gente não fez, só mandar nos comentários. Abração, tchau, tchau.